E aí, Lu? Hello, peraí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Joia. Tranquilo? Opa, pera, como é que a câmera tá? Como é que fim deu a câmera? Peraí, não, é aqui. Daí eu abri. Aí. Tudo bem. E aí, como é que está? Tudo certo? Tudo certo contigo? Tudo tranquilo, não gravou o áudio da nossa reunião, né? Fui abrir, Não? fui subir no YouTube, tá só a Ué? gente. Eu não encontrava, mas isso já tinha acontecido comigo, esse lance da ferramenta nativa aqui do Chromebook, Ah, que daí eu tenho que pôr para gravar e depois habilitar o tal do do áudio. áudio. A Ah, princípio agora entendi. habilitei. Então, dois comandos diferentes, por isso que eu me Não, mas que esqueci. droga, né? Uhum. Porque aí não tem o que fazer, né? Tipo, não tem o que fazer. Opa, travou. Está travando. Não sei se é pra mim aqui ou tu tá travando aí, mas tá travando. Tu travou pra mim também. É, não sei se é aí ou aqui, mas tem um que tá travando aí. Sim, sim. E no mais tudo tranquilo? Como é que tá o processo aí com Silva? Tudo certo. Tamo indo. Tamo indo. Tamo indo, vamos ver, vamos ver. Tô animado, tô animado. Tá bom, já tá Acho que vai ser praticamente legal. desenhado. Tava conversando com a Elo, já tá assim, arrematado, né? Agora, claro, tu falou, nos deu as possibilidades de fortalecer esse afeto que ele pode receber do espectador e essa relação com o enfermeiro em outros capítulos, né? Uhum. Mas a gente pensou já naquele desenho daquele arco, assim, então a princípio amanhã a gente vai trabalhar Aham. sobre isso. E algumas Legal. outras coisinhas que a gente criou pra Loiva. Ah, sim, sim, sim. É, porque eu acho que ela que tem, eu acho que ela e o Francisco que estão com menos, parece, assim, pelo menos elas, não sei se eles faltaram algumas vezes, tal, eu acho que eles estão com o personagem, parece, pra mim pelo menos parece que tá menos desenhado, assim, Aham. olhando, né? Sim, sim, sim. Eu acho que os meninos, a maioria já tá mais encaminhado, né? É, me parece, me parece. É, tá sendo bem gostoso, assim, esse processo de quarta-feira, né? É bom que tá É, eu sendo acho que tá sendo bem legal. tranquilo e essa pesquisa tá nos dando, assim, aquela solidificação, assim, sabe? Tá nos dando uma estrutura de trabalho no sentido de que a Uhum. gente tá criando raízes cada vez mais fundas, assim, né? Como o Léo falou, que assim, achei Uhum. que é caminhada no espaço, é personagem, mas quando a galera foi pro olhar, pá, estabeleceu todo um climão, já tem muita coisa construída, né? Isso é muito interessante, né? Ah, isso assim, é legal. Eu acho que Uhum. o curtir, tipo, essa criação do personagem com mais calma, assim, e a gente ter essa criação, porque normalmente a gente às vezes até tem essa criação, mas é uma coisa muito rápida. Tipo, cria, já monta, já apresenta e termina. É, Aí é. eu acho que esse tempo tá sendo interessante, assim, muita coisa surgiu, né? Se pensar de junho pra cá, depois que a gente voltou da enchente, essa pandemia, mas da enchente pra cá, muita coisa que foi criada, né? Eu acho que muita coisa mudou já do que a gente tinha Aham. pensado lá no começo, né? Eu acho que foi muito legal, assim. Sim, sim, Acho que acho isso que tá sendo sim. muito bom. Vai dar bom. Deixa eu ver aqui como é que anda o pessoal. É, tem uma menina que diz que vai atrasar porque tá no trânsito, a outra entra às 7h15, né? Só não. O Eduardo, né? Que é o nome do outro menino que E isso é o não falou Eduardo, ele nada. mandou um recado, disse que talvez não viria, mas que me enviaria o exercício dele pra gente apreciar Ah, tá. do Tá. Tempestade. E aí eu vou mandar um recado, ver se ele não esqueceu. Ah, tá Então. digitando, ó. Ah, então já tá mandando. Uhum. Não, essa coisa do criar é muito doida, né? Começa a aparecer umas coisas bem doidas. Tu começa a querer fazer um monte de viagem, né? Eu nunca tive essa experiência, nunca montei uma peça, mas começa a ver mil ideias e tem muita referência hoje. Isso é uma beleza, né? Hoje em dia tu tem É. como buscar tudo, né? É muito interessante, assim. O que eu fiz para hoje, eu peguei. Não sei se eu digitei areia, sei lá o que eu digitei no Google, no YouTube, e me trouxe um grupo muito interessante de Portugal. Muito, eu achei muito legal, assim, eu usei como referência. Depois eu entrei, eles são atores, mas são malabaristas também. Tem muito essa coisa de bem circense também, assim. Uhum. Muito interessante, muito interessante. Aí peguei.
que dá uma ideia, assim, do que eu tinha pensado. Ficou bem legal. Acho que ficaria interessante, né, no caso. E tem muita Sim. referência, né? Isso é muito legal, assim, essas coisas né, da gente pegando, das coisas que a gente já viu também. É, Vamos isso. botar isso no orçamento, né? Esse que é o problema. É. Sempre tem essa questão, né? E é muito engraçado porque existe sempre assim uma quase que uma tensão entre um teatro que a gente quer fazer e um teatro que a gente pode fazer no sentido mais comercial da coisa. E eu não digo só do orçamento que a gente tem para construir os espetáculos, mas na temática. Sim, Né? sim. Então, assim, agora no início do ano, final do ano passado, início desse ano, eu fui convidado por uma companhia, a Companhia de Arte Tríade, que eles são assim, fazem teatro antigo em Porto Alegre, eles trabalham, eles vivem só disso. E eles Uhum, trabalham assim vendendo espetáculos para escolas, trabalham bastante com espetáculo para criança, uhum. trabalham com comédia, né? Então, com essa coisa mais que segue uma linha mais aquele pessoal do Landucci lá do Toque, da comédia Toque, sabe? Sei, sei. E também do teatro infantil, né? E aí Uhum. o e é claro, como eu venho do teatro universitário, eu venho de uma linha que é experimental, né? De trazer um monte de referência e gastar tempo nos processos. E eles Uhum. não. Né? Eles vêm assim, pá, montou, vamos apresentar que temos que levantar a bilheteria e tal. E foi muito engraçado esse embate. Não foi um embate assim, de briga assim, tudo, mas foi um embate criativo De ideias, de aham. ideias, porque assim, eles me trouxeram. É o grupo do Será que vai ter nudez? E aí eles me Tá. trouxeram esse texto, assim, me convidaram para dirigir tudo, eu fui. E é muito engraçado, porque eu propus várias práticas de descoberta de personagem, de jogo e de comédia, né? Um, comédia física e tal, o tempo da comédia. E no primeiro momento eles estavam super adorando, assim, porque. Ai, que legal esse tempo do processo, da criação e tal. Uhum. Mas quando a gente foi decidindo coisas, é, a gente, assim, eles têm muito chão, assim, muita experiência no que funciona, no que Uhum. não funciona, do que dá pra gastar, do que não dá pra gastar e do que o público vai Vai aceitar, curtir né? ou vai Vai aceitar. gostar. Uhum. Então eu queria trabalhar com lance de projeção. Eu não sei se tu lembra se tu assistiu essa peça. Não. Ele é uma coisa assim que tipo um teste do sofá. E aí Uhum. o primeiro é um cara, assim, os mesmos são dois atores. O primeiro ato é um personagem que vai fazer tipo um teste. E a produtora lá, a diretora do trabalho, quer que ele fique nu. E ele, mas eu quero. Ele sempre defende um lado mais artístico da coisa, assim, né? Pô, eu sou Uhum. ator, não mostro. E é sobre isso a peça, esse embate. Uhum. E no ato 2 é ao contrário, né? É um cara que é o diretor e a mesma atriz faz a atriz que vai fazer o teste. E é mais Aham, pesado entendi. daí também, porque é a mulher, enfim, né? Sim, É, sim. assim, as piadas ficam Fica menos mais. engraçado, entre É, aspas, isso. né? É, fica menos engraçado, assim. E eu queria trazer um ambiente meio. Com garrafa de uísque e cocaína no chão, e sabe? Umas Aham. coisas assim, e projeção. E eles, não vai rolar, né? Porque, né, tu queria trazer toda uma composição de cenário com garrafa, né? Sim, E sim. assim, não rola, porque prática de montar e desmontar, e de transportar, de viajar com a peça, eles têm toda essa experiência, né? Uhum, Então é uhum. engraçado esse lugar quando tu fala em orçamento, né? Não só é um orçamento que tem a ver com a questão de botar as nossas ideias ali em cena, Uhum. mas também se, assim, o discurso dessas ideias também é apropriado num teatro que se vende. Porque Eu acho que o ideal é mesclar os dois, né? Tipo, tu ter algumas produções que tu vai fazer para esse lado mais artístico, mais cult, digamos assim. E Uhum, outro que também tu tem que, se tu vive disso, tu tem que fazer a coisa render dinheiro, né? é, Eu trabalho num mundo super capitalista, né? Eu trabalho num outro mundo que é totalmente capitalista. E que tem esse lado importante também, né? Eu acho que o claro. lado e é bem isso, de como tu viabiliza. E não é só teatro local, eu já vi, assim, depoimento de atores famosos. E eles bem isso, eles precisam ter um cenário super pequeno para poder circular o Brasil inteiro. Uhum, Né? Isso dá dinheiro, porque eles não vão gastar com cenário, com nada. Mas agora mesmo eu fui ver a peça, aquela do Tony Ramos e da Denise Fraga.
Eles tinham uma estrutura atrás, que aquilo devia ser caro, que ela uma hora ela abre, assim, mas o cenário era um monte de cadeira só. Aham. Nada, era só umas cadeiras escolares, quase, assim, umas cadeiras ali, era isso. Sabe, então tem um pouco, até agora mesmo, mas aquele até eu fui ver Norma agora esse final de semana ali no Teatro São Pedro, bem interessante, eu não sabia mais ou menos do que se tratava o texto, achei bem legal, com a Nívia Maria e com outro menino que eu não lembro o nome. E também o cenário em si é uma sala que tem uma mesa, umas cadeiras e um monte de garrafa em cima, só que eles têm um cubo, assim, tipo, eles fizeram, tipo, como se fosse um apartamento, então tem um cubo bem grande onde eles ficam dentro daquilo, então a luz fica só ali, então todo o palco se reduz àquela visão ali. Então é super interessante, assim. Uhum. É mais intimista, tal. Cara, que aquilo é caro, porque tem toda aquela estrutura que são as paredes, né? O chão, tudo. Então, mas também não é uma coisa absurda, não é algo como, às vezes tu vai ver, tem peças que são gigantes, né? Sim. Com peças que tem toda uma estrutura. Eu fui ver uma da Marisa Hort, que teve agora há pouco, era uma comédia, era toda uma sala montada com parede, com quadro na parede, com janela. Cara, aquilo deve ser caríssimo, né? Eu acho impressionante esses cenários assim que simulam um apartamento, né? Cheio de detalhes, é muito louco. Né? Muito louco, muito louco. Mas é muito louco, né? Quando começa a pensar essas coisas caras, assim, que a galera. Que nem dá pra viajar, né? Mas tu olhar, tipo, quando tu vai. Você já foi os musicais aqui que tem em São Paulo ali que o pessoal faz. Cara, é uma superprodução gigantesca. Aquilo são milhões que eles gastam ali. Só que impossível de transportar, né? Tipo, não tem como transportar um negócio daqueles, né? Mas aí tem público. Eu acho que isso que é a grande questão, né? Eu acho que aí a gente entra nessa história. Como, por exemplo, tu vai para Las Vegas, tem peça lá do Cirque du Soleil Show que tá há 20 anos em cartaz. Lotando toda semana, porque a quantidade de turista lá é gigantesca. Então, assim, aí vale a pena, entendeu? Claro. Os caras montam o teatro pro espetáculo, é surreal, assim. Tipo, eles montam o teatro, tem um lá que é K, o nome, que é sobre tribo indígena e tal, que o palco, ele fica na vertical, assim, ele tem uma estrutura que o palco ergue, assim, e eles simulam como se estivessem escalando, assim, umas flechas e tal. Cara, é surreal, e dá pra ver um barco de baixo, assim, sai do buraco, um barco gigante. Não, é surreal. Que loucura, né? Que loucura. E aí eles montam todo o palco pro espetáculo, né? É uma coisa muito surreal, assim. Sim, é que aqui o que sustenta o teatro não é nem o espectador, né? É o incentivo do dinheiro, né, público. E lá não, né? Ali em São Paulo. Não, lá não. Lá eles se pagam, lá tem incentivo, né? Sim. Tipo, é muita grana, né? Não, claro. E na Europa é os dois, né? Na Europa é o incentivo e o público. Boa noite, Lisandra. Exatamente. Tudo bem? Olá. Tudo bem, Lisandra? Tudo bem. Eu vou começar com a nossa... Eu ia começar hoje, o meu plano era começar com os exercícios, né? Da gente conversar um pouquinho sobre os exercícios, sobre a cena da tempestade. Mas como a Karina tá chegando, o Edu tá me mandando, o Edu não vem, mas tá me mandando aqui, eu acho que ele tá mandando. Tá me mandando. Tá me mandando o... ele botou aqui, enviei o exercício por teu privado. O exercício, eu vou aproveitar então depois da nossa conversa sobre a nossa aula de hoje, da gente então fazer em um momento posterior, assim, né? A gente faz tudo, tira dúvidas, conversa, e aí sim a gente fala do exercício da aula passada, pode ser? Pode. Perfeito. Claro. Então hoje a nossa aula é sobre história do teatro. História da direção teatral, na verdade, né? Então vamos a ela. Lá no gravar, não esquece. Como? Não vai pôr pra gravar. Já tá gravando, isso é toda a nossa conversa. Já tá. Toda não aparece aqui pra mim, que às vezes aparece que tá gravando aqui, não apareceu. Porque aparece pelo Meet. Se tu põe pelo Meet, aparece que tá gravando. Mas como eu tô gravando pela ferramenta nativa do notebook, ele não aparece pra vocês. Ele tá gravando toda a minha tela, inclusive, todas as minhas abas e tudo, né? Entendi. Não é pelo Meet, entendi. Não é pelo Meet, por isso que não avisa. Mas esse aqui eu coloco só pra nós, então. É que tem uns lá no canal, nosso canal do YouTube, que é umas aulas abertas, assim, também, com aluno que tá lá pra assistir também. Não, pode falar. E eu lembro uma vez até, numa dessas aulas, que a gente tá falando sobre trabalho de grupo e dirigir atores, e um dos alunos achincalhou
a atriz que ele trabalha. Depois ele me mandou, olha só, cuidado pra não botar só aberto, porque eu falo. Agora assume, né, que Não sabe que coloca tava aberto gravando, pro agora público essa aguenta. aula e tal, né? Que eu sempre mandava o link das aulas pra eles, né? Agora a banca, né? É um momento de criação, né? Tá. Deixa eu ver aqui. No nosso curso anterior, na edição 2023 desse curso, ele era todo estruturado a partir de um livro que eu tenho aqui chamado. Pra tu ver, né? Eu abandonei ele tanto que ele nem tá mais à mão. Mas em breve ele irá aparecer. É um livro chamado Introdução à Direção Teatral. E é um livro que ele fala sobre. Ele faz todo um retrospecto histórico do diretor enquanto 4 figuras específicas: o ensaiador, o diretor cênico, o encenador e o performador. Aí ele faz todo esse percurso histórico falando, assim, e todo o curso era estruturado na base desse livro. A estruturação que a gente fez, apesar da gente manter muitas coisas, esse livro ele foi se diminuindo, assim, nas referências bibliográficas, e ele virou essa aula de hoje, assim, né? Então ele virou 20% do curso, na verdade. Mas ele tá, assim, permeado por todo o curso. Mas hoje foi o dia que eu escolhi para falar sobre essas 4 figuras ao longo da história e como a direção teatral se modificou a partir também da dramaturgia e a partir também do trabalho dos atores, né? Da pedagogia teatral. E ele faz todo esse retrospecto histórico começando lá na Grécia. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, como sempre. Quando sentirem necessidade, tomem a palavra, tá? Aparece para vocês? Uhum, aparecendo. Ok, a figura do diretor na história do teatro. Então, tudo começa, né, entre 3.000 e 4.000 anos ali antes de Cristo, na Grécia. E aí é interessante já fazer uma ressalva, porque quando a gente fala em teatro ocidental, a gente está falando de um teatro específico, que é o que a gente conhece, baseado em registros históricos, e que tem a primazia da encenação, da gente conhecer a encenação por base dos escritos. Então a gente tem registros das tragédias e de algumas comédias gregas, porque tem registros dessas encenações e tem registros do texto. Como tem o texto escrito, registros do texto escrito, ela sobrevive ao tempo, né, ao longo das histórias, mas existiram também, contemporaneamente, muitas formas de representação que não estão presas a uma dramaturgia específica ou não foram registradas. E elas, então, se perderam ao longo da história, permaneceram por alguns anos assim enquanto tradição oral, mas se perderam também. Aí tem alguns registros muito vagos de teatro de feira, teatro de rua, contação de história. O teatro tal qual a gente conhece hoje, no sentido de ter um grupo encenando um texto, começa ali então na Grécia com 2 grandes nomes ali, que é o Ésquilo e o Sófocles, né, que são 2 grandes expoentes ali dessa época. E eu fiz essa ressalva na questão do teatro ocidental porque no Oriente existem muitas outras formas de representação que eles não chamam de teatro. Aí a gente começa em entrar em conceituações um pouco assim movediças, arenosas. Em determinado país, a questão da representação se mistura muito com a dança, se mistura muito com
religião, se mistura muito com arte marcial, com ritual. Então, o teatro, tal qual texto sendo encenado e levantando ali essa convenção de ficção, a gente tem ali na Grécia com Ésquilo e com Sófocles, né? Os registros que a gente tem é que os próprios autores, eles são também encenadores e atores, inclusive. Então, não existia até então essa figura do diretor, de uma pessoa que tinha um conceito para aquela representação ali. Isso é muito recente, isso é século XX, essa figura do diretor. Então, Ésquilo, Sófocles, Aristófanes, né, que era o escritor das comédias, eles eram autores do texto e também ficavam responsáveis ali pela representação para a polis, né, para as pessoas, para a comunidade a qual eles estavam inseridos ali. Quando a gente... Aí, né, eu não vou falar aqui do Império Romano, mas o Império Romano, ele avança por muitas regiões e ele vai pegando, né, várias tradições de várias regiões. E tem uma coisa legal no Império Romano, legal, é uma coisa assim interessante no Império Romano que ele mantém, né, ele não destrói as tradições. Então a gente vê ali, né, o Império Romano convivendo com representações de tragédias gregas, o Império Romano mais pra frente, né, convivendo lá com o povo hebreu, né, o Império Romano se apegando a certas tradições de certos povos, certas culturas e transformando tudo isso em cultura romana. Mas quando surge a Igreja Católica quando ela fica poderosa ali na Idade Média, a gente tem dois tipos de teatro específico, chamado um teatro que visa a evangelização, a questão da representação de episódios bíblicos ou da vida dos santos, e também a gente tem o famoso teatro da carrocinha, que a gente tem nos filmes, assim, que a gente vê, né, que é os grupos de atores, também chamado família de atores, que... o Edu tá aí. Vai conseguir. Oi, Edu. Que bom que vai participar. Eu tava conversando com o pessoal que a gente deixou pra repercutir o exercício no segundo momento da aula. Aí depois a gente volta lá pro exercício, né? Aí a Karina também tá, a gente pode todo mundo se trocar. Eu estava falando da Idade Média, né, e estava falando sobre esse teatro da representação, que é muitas vezes uma tradição de família. Então, um pai passava para o filho essa história do grupo de atores que viajava ali de vilarejo em vilarejo vendendo a sua arte. Muito se mistura ali com... claro, tem a influência das tragédias gregas, mas também se mistura com a tradição etrusca, né, que é um outro povo que o Império Romano também absorveu, de certa forma, que tinham muitas formas de arte que se confundem historicamente com o circo. Então a questão do malabarista, a questão do arauto lá, que conta histórias, o próprio mestre de cerimônias, a figura do palhaço também remonta desse período, mais ou menos. O surgimento da ideia do círculo, né, que depois vai evoluir para o circo. E aí a gente tem essas representações. Até agora também existe sempre nas documentações uma pessoa que era responsável pela coordenação do trabalho. E aí a gente pensa nessa figura do ensaiador. Muitas teorias hoje vão chamar de ensaiador. Existe um ensaiador histórico e um ensaiador contemporâneo. Então essas teorias vão chamar de ensaiador histórico todas aquelas pessoas que eram responsáveis pelo trabalho antes do século XX. Que não eram assim diretores como a gente vai ver no século XX, ou encenadores como a gente vai ver no século XX, mas aquela pessoa que estava responsável pelo trabalho de coordenar e fazer com que aquele texto, aquela dramaturgia seja encenada. Então a gente vai ver até muitas figuras de padres assumindo esse papel na Idade Média. E
e um ensaiador contemporâneo, né? Que a gente vai falar sobre ele, mas a grosso modo é a Lisandra, que é a diretora do projeto, não pôde estar, e o Luciano é o assistente de direção, então ele ensaia com a galera. Ele não é ele é um ator, ou às vezes ele é um produtor, né? Ou figurinista, enfim, aí ele é aquela pessoa que ensaia, que é responsável por conduzir o ensaio sem muitas. Sem muita. Sem colocar muito a criação artística na coisa, sabe? Então era essa pessoa que organizava ali o ensaio. Então muitas dessas figuras, o Ésquilo, o Sófocles, o pessoal de Roma e depois da Idade Média, e o próprio Shakespeare, o Molière, né? Shakespeare na Inglaterra, Molière na França. E quando começa a ser feito um teatro mais profissionalizado no Brasil, ali no século XIX, também a gente vai encontrar essas figuras, que não é um diretor propriamente dito, mas é uma pessoa, às vezes um produtor, que quer montar determinado texto, e ele só garante se os atores ali estão nas suas marcas e o cenário, encomenda o cenário. O texto diz aqui que se passa num castelo, então vamos fazer aqui um castelo, que o espectador entenda que é um castelo, e vamos encenar dessa forma. Mas não existia essa preocupação com o conceito de um espetáculo, por exemplo, toda aquela viagem que a gente brincou lá no encontro passado. Aí vem, né, o Renascimento e o teatro e o elisabetano, que é o William Shakespeare, né, e aí que é o principal expoente, e aí a gente tem essa definição que o autor ele é um supervisor da obra, e continuando a tradição grega, a gente consagra o evento teatral como responsabilidade do autor. A gente vai ter isso, do autor do texto, né, eu quero dizer. A gente vai ter isso na Inglaterra, com Shakespeare, e a gente vai ter isso na França, com Molière, aqueles autores que são os supervisores do trabalho. E é engraçado porque essa tradição ela se mantém assim. Eu faço um paralelo com a novela, né? Que quando anunciam a novela, uma novela de Jaime Monjardim, uma novela de Jeanette Claire, porque todo aquele universo está saindo da cabeça do autor. Quando a gente vai na biblioteca, na prateleira de teatro, tem ali o Nelson Rodrigues, tem ali o Plínio Marcos, então tem toda essa ideia do dramaturgo como, se a gente vai pensar numa hierarquia, o dramaturgo ele está no topo. Ele que traz o evento teatral e dá a ideia do que vai ser essa peça. A gente vai ver que no século XX essa hierarquia vai ser um pouco desestabilizada. E aí a gente começa o século XX. E aí a gente tem, né, uma reinvenção do teatro no século XX, porque surgiram muitas novidades, né? Tivemos aí 2 guerras, tivemos toda uma outra compreensão existencial, social, filosófica, psicológica sobre o ser humano, e é claro que isso se refletiu também na forma de fazer arte e, consequentemente, na forma de fazer teatro. Até aqui, ó, a gente passou por 200 anos agora, 190 anos, mais de 300 anos. Quero saber se tá tudo bem. Tá tudo ok até aqui? Beleza. Sim. Beleza, então vamos adentrar então o século XX. O século XX ele representou uma revolução muito grande em 4 campos da área teatral. No trabalho do ator, a partir dos escritos do Konstantin Stanislavski na Rússia, e aí o próprio trabalho do Konstantin Stanislavski foi um estopim para todas as outras revoluções que surgiram. Então a gente teve a criação de uma ciência nova, vamos dizer assim, que é a pedagogia teatral, ou a pedagogia do ator, como vocês preferirem chamar. Mas a questão é que Stanislavski, então, preocupado em ter uma metodologia e um sistema para estruturar um treinamento contínuo para atores e atrizes, ele acabou criando essa nova ciência, que hoje em dia até, eu ouso dizer que é até maior
que o próprio que o próprio teatro em si, né? Porque eu sou professor de teatro na rede pública e ali todos os alunos têm a experiência do fazer teatral e das benesses do fazer teatral para a sua vida, tanto quanto o trabalho de corpo e voz, quanto o trabalho de conhecimento ou sua visão sobre o mundo, né? A partir do teatro. E todas as habilidades que o teatro trabalha, mas nunca foram ao teatro na maioria das vezes. E talvez nem vão, né? E talvez não se tornem atores, diretores ou trabalhem profissionalmente com o teatro, mas tiveram essa experiência. Tiveram essa experiência de fazer teatro na escola, de fazer teatral. Porque entendeu-se em algum momento que as qualidades humanas que o teatro trabalha está além do próprio fazer teatral profissional, vamos dizer assim, né? Então, por isso que tem muita gente que tem um desses atores, esses cortes de podcast aí que a gente vê, falando, né? Hoje em dia todo mundo faz teatro, né? Todo mundo faz um curso de teatro. Talvez não vá ao teatro, enfim, ou não siga, mas todo mundo não siga a carreira profissional, mas todo mundo faz um curso de teatro, que é interessante. Stanislavski propôs isso, Stanislavski propôs um pensamento para o trabalho do ator que vem influenciar diretores também do século XX que pensaram a encenação. E aí também deu-se a questão da reformulação da dramaturgia também no século XX, se pensou-se a dramaturgia de uma outra forma, e é claro que todos esses rios desembocaram aí no surgimento dessa figura, surgimento da figura do diretor, que é a pessoa que pega Aí, chegou a Karina. Que é o profissional que pega um texto. Aqui a gente está falando de século XX, então podemos falar de texto ainda. Boa noite, Karina. E que pega um texto e tem a tarefa e a missão de encenar esse texto, pensando agora não só se aquilo está representando fielmente o que o autor diz, como fez o ensaiador lá antes do século XX, mas pensando no que o autor quer dizer. E aí trabalhando com metáforas e simbologias e ritmo e imagens. Tudo que a gente estava conversando aí na semana passada. Então, a figura do diretor aí no século XX, começando por Stanislavski, vai trabalhar com isso, né? Então, a gente tem ali o texto A Gaivota do Anton Chekhov. A gente não está preocupado em representar somente a casa de campo do Sorin lá, da Gaivota, mas a gente está preocupado também em trazer esse clima melancólico que o Chekhov traz no texto dele. Como é que a gente vai fazer isso com a luz e com o design de som? Essas preocupações que começam a surgir no século XX. Então, Stanislavski tinha essa preocupação nessa encenação da Gaivota de não trabalhar com a luz artificial ou colorida artificialmente, como a gente tinha até então como a gente tinha no melodrama ali que tinha antes, né? Ou que o teatro de carimbo, como dizia o Stanislavski, né? Ele queria uma representação das ideias do texto do Chekhov, o que fez com que o Stanislavski ficasse com a fama de ser um diretor naturalista, realista, naturalista. E não era esse o objetivo dele, né? O objetivo dele era trabalhar sobre um sistema que fosse efetivo e levantasse a verdade da cena, seja essa verdade baseada num texto naturalista, como é o do Chekhov, ou nem um pouco naturalista como é Shakespeare, nem um pouco naturalista como é uma ópera, por exemplo, né? As pessoas saem cantando do nada, existe um balé do nada. O Shakespeare, por exemplo, né? Aquelas falas todas rebuscadas e com um ritmo específico e com cenários, com mudanças de cenários quase cinematográfica, né? Que o Shakespeare tem, não é uma representação realista. Stanislavski também queria colocar o sistema dele pensando na efetividade também nesse tipo de espetáculo, né? Então, ali, o século XX, a gente tem esse surgimento do Stanislavski, o Teatro de Arte de Moscou, que representou toda uma grande revolução ali no sentido do treinamento do ator e no pensamento estético sobre a criação de espetáculo, inaugurando a figura do diretor, né, do diretor cênico. E um dos atores da companhia do Stanislavski era o Meyerhold. Inclusive, o Meyerhold, ele
na gaivota clássica ali do Teatro de Arte de Moscou, o grande sucesso do Teatro de Arte de Moscou. O Meyerhold interpretava o Treplyov, que é o protagonista, e o Stanislavski interpretava o Trigorin, né, que é um autor, era um autor também mais experiente e que eram rivais, que representavam duas gerações diferentes. E é legal essa história, porque isso aconteceu também na vida real, vamos dizer assim, ali, né? O Meyerhold, então, Vsevolod Meyerhold, né, ele sai do Teatro de Arte de Moscou porque ele acredita que os espetáculos estão ficando muito iguais à vida real. Quando a gente vê, assim, busca os escritos da turnê do Teatro de Arte de Moscou nos Estados Unidos, as pessoas ficam, assim, chocadas como parece que estão vendo a realidade, não estão vendo uma peça de teatro. Estão vendo a representação da realidade. Então a luz tinha todo ela tinha toda uma criação estética que remetia às horas do dia e à luz do sol mesmo. O som não tinha trilha sonora, era tudo feito buscando emular um som da natureza mesmo, grilos e enfim, barulho do mato. E assim como a atuação dos atores, a própria questão da cenografia. E o Meyerhold se afastou desse teatro porque ele queria buscar uma espécie de teatro que trabalhasse com as formas, buscando lá no teatro da carrocinha, no teatro da comédia dell'arte, no clown, a questão do desenho espacial, estético e artístico do teatro. Então, para ele não interessava a representação da realidade. Para ele interessava a desconstrução dessa realidade a partir de um conceito. E o Meyerhold é legal, sabe por quê? Ele tira do pezinho do diretor e ele começa a entrar um pouquinho no campo do encenador. Mas qual que é a diferença desses dois termos, diretor e encenador? O Walter Lima Torres, que é um grande estudioso da direção brasileiro, ele cunha esses dois termos na separação em que o diretor ele está preocupado em emular ali em cena as ideias do autor através de imagens e ritmos, metáforas e simbologias. Agora, o encenador, ele dá um passo além. Ele traz um conceito próprio para a peça, que muitas vezes pode até ignorar ou desrespeitar o próprio autor original. Então, é aqui que a gente começa a pensar no conceito da obra. Às vezes, eu vou montar lá um Beckett. E aí eu tento me ater, eu quebro a cabeça pensando, né? O que o Beckett queria com essa peça? É o vazio lá, esperando Godot. Então a gente vê aqueles milhões de encenações que é um palco vazio e uma árvore. Porque é assim que o Beckett diz né? Ele relata na rubrica ali que tem que ser assim. Não que tem que ser assim, né? Ele retrata na rubrica. E então a gente escolheu esse texto porque ele tem a nossa, né? Ele responde às nossas ansiedades de falar sobre essa espera que não vem, esse vazio existencial e essa angústia. O Meyerhold é o primeiro que vai pensar, mas eu tenho questões para dizer e eu posso dizer através desse texto. Ou seja, não usar o texto como um fim, mas usar o texto como um meio para dizer o que eu quero. Então eu vou pensando nessa desconstrução do texto. É claro, o Meyerhold não é tão ainda revolucionário como as experiências que a gente vai ver pós década de 40, década de 50, mas ainda assim é uma experiência muito revolucionária para a época. Ele tem uma técnica não sei se alguém aqui já fez uma oficina, que é muito legal, uma prática, que é biomecânica, que é um trabalho muito interessante que busca não uma atuação realista, mas que busca uma lógica de trabalho que tem a ver de trabalho corporal do ator, que tem a ver com a tua força motriz, de pensar o teu quadril como mola, de pensar que o teu movimento, quando faz um gesto, ele interfere em outras partes do corpo, quase que de pensar no teu corpo como uma engrenagem, assim, né, e tu trabalhar a tua fisicalidade, e tu pensar no desenho dessa fisicalidade, antes de pensar em sentimento, em criação psicológica do ator, do personagem, e é claro, isso está na encenação também. Tá na cenografia do Meyerhold, que daí é o que
a gente vai chamar de construtivismo russo, de pensar nesses cenários que trazem uma proposta que tem a ver com uma funcionalidade na cena, não só como uma representação. Entendeu a diferença, né? A gente vai a uma fábrica. Antes do Mary Road, a gente pensava num cenáriozinho que ficava no fundo, que representava a fábrica. O espectador vai olhar e vai, é uma fábrica. Agora não. Agora a gente usa a fábrica. Elementos da cenografia que tem papel fundamental, inclusive na dramaturgia. Quase como se o cenário estivesse fazendo parte da dramaturgia, fosse dramaturgia. Não estivesse ali só para representar imageticamente. Então é isso, né? Ele vai ser, esses elementos vão ser peças fundamentais ali no teatro do Meyerhold. Por isso que ele é uma figura tão importante, né, na história do teatro, depois do Stanislavski. E os dois trabalharam juntos. E aí a gente tem a loucura final desses três encenadores que são centrais para a história do teatro, que é o Brecht. O Brecht, filosoficamente, ele vai trazer uma visão muito legal, que é esse descolamento do texto, numa técnica que ele vai chamar de distanciamento, né? Tem um termo alemão, inclusive, que quem souber me ajuda, mas eu sempre erro. Depois eu coloco para vocês, é um nome alemão que os tradutores ficam se brigando se é estranhamento, se é distanciamento, o que é. Mas a grosso modo é o seguinte: tu deixar claro pro espectador que é uma peça e que tu não tem a ilusão, tu não tem assim a pretensão de criar uma realidade ilusória. E é claro, para os objetivos do Brecht, que buscavam um teatro politicamente engajado e que não anestesiasse o espectador numa experiência burguesa de catarse. Eu vi a personagem sofrendo, eu chorei, agora eu vou para casa. O teatro do Brecht queria engajar o espectador em lutas sociais, de mostrar uma situação de miséria ou de violência ou de guerra e fazer com que os atores saíssem do personagem e comentassem a ação, justamente para quebrar essa identificação. Então eu tô lá fazendo lá o personagem que tá sofrendo, o soldado na guerra que tá sofrendo e tal. E aí tá todo mundo comigo, o espectador tá indo comigo, tá todo mundo já pronto pra chorar. E eu saio, eu desconstruo isso. E eu falo como Juliano, então vocês viram aqui um soldado e tal, né? E aí isso também gera um choque no espectador. Que não é um choque segundo a controvérsias, mas segundo o Bertolt Brecht, tiraria o espectador do lugar da catarse e colocaria o espectador no lugar do engajamento social, no sentido de tomar conhecimento de uma realidade ou outra, não só de chorar e ir para casa depois. Só que, assim, a gente tá falando mais do trabalho do ator e tal, só que pra direção, isso é um passo, assim, muito... Ele é um passo que quebra muitas barreiras, porque no momento que a gente trata a peça assim, como um universo específico, a gente ganha muitas liberdades em relação a ela. Especialmente quando a gente pensa nesse jogo que o Brecht faz, de dentro fora. Eu estou dentro da peça, estou fora da peça. E que tipo de linguagens eu crio, não só uma linguagem específica, como o Meyerhold fazia, mas linguagens específicas. Porque se eu tenho dentro fora, eu já tenho duas. Então, ele gostava muito dessa questão do dois, né? Da unidade social, não é o ser um indivíduo, é ser dois indivíduos. Mas trabalhar com esse duplo, com essa atriz, que é um personagem, que daqui a pouco é outro personagem. E aí começam grandes revoluções na encenação e na dramaturgia, porque deu-se conta, e isso é uma frase do Rainer Miller, né, que é um dramaturgo alemão, que no momento que a gente está no teatro, a gente não precisa de limites, nem fronteiras. A gente pode fazer qualquer coisa, a gente não precisa se prender a uma dramaturgia com início, meio e fim, cada ator interpretando um personagem com uma história catártica no final. A gente pode voltar no tempo, a gente pode quebrar, a gente pode trabalhar com capítulos, a gente pode trocar de personagem no meio da peça, a gente pode falar daqui a pouco como nós mesmos, como atores. E aí vocês percebem o caminho que isso faz, né? A gente já está indo lá em direção à performance. É legal que quando a gente estuda a mente dessas pessoas ali, né? Stanislavski, Meyerhold,
Brecht, a gente consegue ver como o movimento do teatro do século XX foi se formando, como desemboca nas representações que a gente tem hoje. Enfim, me empolguei. Como é que vocês estão? Tudo certo? Às vezes Tudo certo. a pessoa entra aqui na metralhadora, né? Muito bem. Aí então queria fazer uma retomada com vocês desses 4 tipos de condutor do trabalho, que é o ensaiador, o diretor, o encenador e o performador. O ensaiador clássico, que é o supervisor lá da peça, que a gente tem do teatro grego até ali, o século XVIII. Nós temos ali o diretor, que é a pessoa que vai pegar, então, o teatro russo inaugura esse trabalho, que vai pegar o texto e vai traduzir imagens, traduzir em sons, em ritmo, interpretação, gesto. Aí nós temos um encenador, que daí ele traz um conceito para a obra. Às vezes esse conceito ele pode se distanciar, inclusive da ideia original do texto. Aí a gente tem o Gabriel Vilela, né, assim para retomar os da semana passada, um encenador clássico, né, que ele traz todo um conceito muito específico para a obra e que muitas vezes refresca o que a obra quer dizer. Isso é muito interessante, né? Ou tá para além da obra, né? E o Peter Brook também pode ser considerado um encenador no sentido de trabalhar outros conceitos, como, por exemplo, o multiculturalismo, numa obra que a princípio não é para ser multiculturalista, que é o Mahabharata. Ele traz toda essa carga de são 30 personagens, cada um de um país diferente, né, falado em várias línguas, porque ele, Peter Brook, e isso é o conceito do encenador, acredita que o Mahabharata é um poema universal, não é um poema indiano. Então ele vai trazer essa provocação. E aí a gente tem essa figura do performador, que daí a gente vai para doideira total, né? De pensar nessas formas de arte mais provocativas, que esfacelam por completo uma ideia de tempo, de espaço, de personagem, de dramaturgia. E aí a gente tem experiências nesse sentido. E aí eu vou falar de alguns diretoras que são expoentes nessa área, para mim, e que é interessante que a gente consegue ver assim como e quando eles retomam os clássicos e quando eles são muito criativos para trazer uma provocação, uma proposta nova, assim, né? Então, Ariane Minichkine, uma encenadora francesa, que tem um grupo chamado Teatro du Soleil, e é muito interessante como ela trabalha a partir de 2 expoentes que são que quase que misturam assim, né, o que a gente pensa, que a gente estudou na semana passada, do minimalismo com maximalismo. Ela trabalha com uma representação que se propõe num primeiro momento a ser realista, no sentido de imagens e figurinos e composição dos personagens. E por um outro lado, ela trabalha uma grande teatralidade. Então, aquela imagem que tem ali, é um espetáculo que eu assisti, fazia parte da programação do Porto Alegre em Cena. Não sei se quem assistiu, mas ele foi em Canoas, que eles montaram uma lona gigante e o espetáculo o cenário veio de navio e tal. Tem várias histórias, inclusive, várias anedotas aí, inclusive dessa época que o Teatro de Solé teve aí. Acho que o Zé, Lisandra, trabalhou na produção desse espetáculo, ele tem umas histórias muito boas aí desse grupo. Mas a questão é que é assim, um cenário, uma cenografia fantástica, um trabalho de ator fantástico, assim, um cenário super bem produzido, mas com atores e atrizes que o nome do espetáculo era Os Náufragos da Louca Esperança, ou da Boa Esperança. E eles emulavam durante o espetáculo uma linguagem de cinema mudo. Então, a ideia da peça tinha toda a ver com uma coisa meio Buster Keaton, assim, sabe? Meio Chaplin. E quando a gente vê os trabalhos dela, é sempre assim. É um tema que traz toda uma ambientação quase naturalista, mas com
uma técnica, vamos dizer assim, que sempre homenageia uma coisa muito clássica. Então a gente tem esse cinema mudo ali com os Náufragos da Louca Esperança, tem um espetáculo dela que é Os Tambores, ou O Tambor, depois eu trago certinho pra vocês, mas que faz toda uma homenagem ao teatro de animação, ao teatro de boneco, de fantoche, e a um navio com personagens tocando tambores, e é muito legal porque tu não sabe quem é boneco e quem é ator. Então se fez todo esse trabalho do teatro de animação, da manipulação de bonecos, mas também um trabalho físico e corporal dos atores, no sentido de se parecerem também com bonecos sendo manipulados. E aí tem um espetáculo dela que quebra tudo isso, que é um espetáculo chamado Les Éphémères, Os Efêmeros, que inclusive deu origem ao nome da nossa escola. E uma vez a gente estava vendo com os alunos um vídeo desse espetáculo que tinha disponível em DVD, e aí surgiu, mas que ela homenageava também uma vertente de trabalho com o teatro russo, uma interpretação naturalista. Então é muito legal que eram cenários todos grandiosos, assim, em plataformas que se moviam de maneira super teatral, super espetacular, e atores entregando, assim, um trabalho super denso, super pequeno, assim, minimalista, com olhar, com pequenos gestos. Coisas que normalmente ela não faz, assim, né? Sabe, sempre faz um trabalho do ator com uma corporeidade muito latente nas peças, né? Então é uma grande encenadora, assim, que vale a pena a gente seguir, buscar entrevistas, coisas que ela fala são muito legais. E uma visão, né, do teatro sobre o fazer teatral muito interessante, e que é uma marca clássica do teatro contemporâneo, que é essa busca também, né, nas tradições, para comentar sobre o novo, então é legal, né? Tem uma história dela que ela, enfim, lá no Teatro du Soleil, né, que fica na Cartucherie, em Paris, ela trabalha com muita gente, e de uns anos para cá cada vez mais pessoas imigrantes. Então eles fizeram todo um espetáculo sobre o Oriente Médio. Então tinha toda uma ambientação na entrada do teatro quase estereotipada, assim, né? Os tapetes persas e mapas e, né, incenso. E as pessoas entraram para ver a peça. E aí no começo da peça a Ariane Minichikine chega para a plateia e fala: pessoal, a gente quer pedir desculpa para vocês, mas a gente está cancelando o espetáculo porque acaba de chegar um grupo de imigrantes aqui, famílias que estão com fome, pessoas que estão feridas, que estão passando por uma necessidade, e a gente não vai apresentar hoje, a gente vai ficar aqui para ajudar as pessoas, e vamos ver o que vocês podem dormir aqui, a gente vai acolher. Quem quiser ficar para ajudar também nessas questões, pode ficar. Quem não quiser ficar, pode passar na bilheteria, que seu ingresso vai ser devolvido. E aí, é claro, se levanta um monte de gente, vai na bilheteria, vai embora, e alguns ficam. Aí, com essas pessoas que ficam, a Ariane Minichikine fala: agora o espetáculo vai começar. Porque é com essas pessoas que interessa o nosso diálogo aqui. E aí começa o espetáculo. Então é uma história muito interessante dela, assim, né? E tem várias outras, assim, né? Então várias anedotas da Ariane Minichikine que são muito interessantes. Outra figura da direção clássica, que daí é uma outra figura meio incontornável do teatro contemporâneo, em qualquer pesquisa que tu faz, assim, diretores teatrais consagrados, século XX, é o Robert Wilson, né, conhecido como Bob Wilson, que ele faz peças, ele ainda assim trabalha ou se inspira em textos clássicos, mas ele faz uma operação nesses textos, no sentido de que quase que apresenta, assim, quadros. O Bob Wilson, ele é um artista visual, e ele se defende como um artista visual, assim. Então ele trabalha com fotografia também, tem exposições fotográficas, mas as peças dele são totalmente desenhadas. Formas muito definidas no espaço, na cor. Eu assisti um monólogo dele que era ele mesmo que atuava, inclusive, que era chamado um texto do Beckett até, que era As Últimas Gravações do Sr. Krapp. E impressionante, assim, né? Porque pareciam fotogramas. Então o personagem dele estava aqui, daqui a pouco tinha um quadro que o personagem olhava. Aí dava um texto. A dramaturgia ajudava nisso, porque era um senhor que ficava gravando a sua voz e tal. Aí dava um texto em off.
Aí o personagem falava, mas era de maneira muito precisa. Muito precisa a questão vocal. Aí mudava o esquema de luz, ele se levantava. Então a gente vinha vendo quadros assim, sabe? E quando a gente vai pesquisar, as peças dele são quadros, uma questão visual muito específica, assim, a gente bate o olho e, isso aí é do Robert Wilson. Então essas imagens que a gente vê, por exemplo, de 2 espetáculos dele, são todos os espetáculos a gente vai encontrar essas características assim, né? Esse tipo de desenho no espaço muito específico de um artista visual que ele é. Sobre o processo, né? Eu gosto de comparar a Ariane Minuschini com o Robert Wilson, porque a Ariane Minuschini tem um processo de ensaio que é os atores, no primeiro dia de ensaio, receberem o texto, irem até as araras de figurino, né, e verem o que combina com aquele universo ali. Pode pegar qualquer coisa, camisa, chapéu, e já ir para a primeira improvisação, sem saber de nada, né, lendo com um texto na mão e com peças de figurino. O músico oficial do Teatro do Soleil também fica tocando já na primeira improvisação, no primeiro dia de ensaio. Então eles fazem meio que tudo ao mesmo tempo, assim, e é uma criação coletiva, muito caótica, segundo ela. Agora o Robert Wilson, ele desenha toda a peça em casa. Ele desenha quadro por quadro, frame por frame em casa. E tem espetáculos que estreiam, quase que virou uma franquia, assim, tipo Cirque du Soleil, sabe? Tem espetáculos que estreiam que ele não vai pessoalmente. Espetáculo que estreia na Itália e ele só manda o esquema. Aí lá na Itália tem um assistente de direção dele que monta todo o desenho e estreia a peça lá. Aí diz que tem vezes que ele vai para fazer uma supervisão pensando que, não, a mão do ator estava aqui, eu só quero que ela fique aqui. Isso. Próximo quadro. Então é tudo milimetricamente muito ensaiado. Uma entrevista que eu vi dele, o repórter acusa ele de não dar liberdade aos atores. E ele fala, não, é os atores que têm que encontrar liberdade na estrutura sólida que eu proponho, numa estrutura extremamente rígida que eu proponho, dentro de um espaço muito curto de criação. É muito legal, assim, a gente ver vídeos dele dirigindo os atores, né? Ele tem um desenho já específico lá, com o ator girando e dando um texto. E aí ele fala, agora eu quero que tu cante isso. E o ator começa a cantar o texto. Mas nada de liberdade de criação, assim, tudo é muito milimétrico pro Bob Wilson. É interessante essas duas visões, né, do processo de criação. A gente estava falando dos encenadores, e aí a gente vai pro Jean Fabre. O Jean Fabre, agora a gente vai pro lance da performance. O Jean Fabre e o Romeu Castellucci, que é o próximo encenador que a gente vai ver, são duas figuras muito polêmicas, assim, né? Que eles saem desse campo da encenação e eles vão pro campo quase assim da arte performática e da arte provocativa. Então o Jean Fabre, ele tem uma peça, eu não achei aqui imagens, eu achava pouco tempo atrás, fui pesquisar nos meus arquivos, mas a internet não me ajudou e não achei mais no Google. Mas um espetáculo dele chamado A Besta, muito interessante. Até agora a gente tinha a Ariane Minuschini, o Robert Wilson, que trabalham com a encenação a partir de textos. Agora o Jean Fabre, nessa peça, A Besta, não é texto nenhum. É o trabalho de uma bailarina. Ela vai para a cena. Existem mais ou menos umas 20 cumbucas de azeite, óleo, ao longo do palco. E ela faz uma coreografia. Uma frase de movimentos ali, né? De, sei lá, 16 movimentos, vamos dizer. Mas é curta. E ela faz essa frase de 16 movimentos, faz. E ela vai lá e pega uma dessas cumbucas de azeite e vira no corpo. Aquilo, né, besunta o corpo dela e cai no palco. Ela repete a frase de movimentos. Vai lá e pega a segunda. Joga no corpo. E o palco todo começa a ficar tomado daquele óleo. E ela faz isso com as 20 latas. Já tem uma hora que ela não consegue mais ficar em pé, porque resbala, que ela se machuca, ela cai, ela levanta e tenta de novo. E começa a ficar agoniante. E termina. E é isso a peça. Então, olha só, não tem texto dramático aqui, não tem personagem. Mas existe uma provocação e, por que não, existe um tema também. Qual é o tema? Não sei, a virtuose,
a questão de como a gente se sabota, enfim, aí a gente pode pirar. Mas um tema extremamente aberto pra gente pirar nos signos que o espetáculo levanta. E o Jean Fabre tem outra coisa muito legal também, que é uma peça de 24 horas, chamada Olimpo, Monte Olimpo, que ele pega várias histórias de mitologias gregas e ele encena isso de maneira muito, quase como se fosse uma festa rave, durante 24 horas com um elenco assim de 40 atores. E vejam que interessante, né? Não trata-se de a questão do teatro pós-dramático, do teatro contemporâneo, dessas formas de arte que vem. Percebam, ele não precisa das 24 horas porque o texto é muito longo. E aí leva 24 horas para encenar, vamos dizer assim. É exatamente nessa provocação de ser 24 horas que é o mote criador da peça. Vocês sacam a diferença? Vamos fazer uma peça de 24 horas, essa que é a brincadeira. O que pode ser? Vamos fazer várias tragédias gregas e tal. Eles colocam assim, várias e cenas mitológicas, tem uma hora que aparece o Dionísio. Tava procurando imagens aqui, que não deu tempo da gente colocar no... Tem um site do Jean Fabre. Eu coloco depois pra vocês. Cassimiro. Esse rolê da peça de 24 horas me lembrou sobre um caso recente do cinema daí relacionado, né? Que um cara lá na Inglaterra, para eles produzirem, enfim, o filme ser disponibilizado no cinema, acho que é esse o caso, eles têm que pagar uma taxa lá por cada minuto que o filme tem, né? E daí o cara ele fez uma vaquinha na internet, porque ele é um produtor independente e tal. Essa taxa, para quem tem muito dinheiro, geralmente não faz muita diferença, né? Mas para quem é um produtor independente, ela pesa bastante. E daí ele fez uma vaquinha, conseguiu o dinheiro e lançou para os caras revisarem 10 horas dele filmando uma parede. Um filme de 10 horas. E daí por quê? O que acontece? Eles têm que revisar cada minuto do filme quando o filme é emitido. Então o rolê era esse, um filme de 10 horas onde o avaliador ia ter que revisar. Ele subiu uma vaquinha para isso. Quando a gente fala da performance, é como se o tema, o próprio tema, o discurso, tá no formato, não na história a ser contada, entende? Então, assim, é o formato da coisa que é provocativa. Então, aqui a gente tem o Jean Fabre, e ele tem outros espetáculos, assim, extremamente polêmicos, né? Tem uma peça dele... Eu não tô encontrando aqui as referências. Mas ele também é escultor. Então ele trabalha muito com museus, assim, né? Ele faz um outro tipo de trabalho ali, né? Que tem a ver com figuras mitológicas também. Ele tem muitas referências em histórias mitológicas, enfim. E aí tem vários, enfim, assim, esse momento dos performadores, da performance, pra mim é muito difícil, porque tem uns caras muito loucos. E aí eu não quero falar de todos, enfim, né? Mas tem a Angélica Lidell, tem o próprio Romeu Castellucci, né? O Romeu Castellucci eu coloquei aqui na apresentação. Mas o Romeu Castellucci, eu assisti uma peça dele num Porto Alegre em Cena, que consistia no palco de São Pedro, com uma imagem enorme de Jesus, um quadro de Jesus desses quadros assim pintados, famosos assim de Jesus. A parede toda do São Pedro, assim, uma imagem extremamente, né, impactante, chocante. E a peça era um senhor, tipo de fralda, um ator assim, idoso, né, de fralda,
fazendo cocô, defecando no palco. E um cheiro extremamente forte, podre, assim, no São Pedro. E aí, claro, depois eu descobri que era um mecanismo, que é um produto que eles colocavam no ar-condicionado e tal, né? Porque me parecia real. E o filho dele conversando com ele, e aquilo escorrendo, assim, pelo palco do São Pedro e tal. E falavam baixo. E de propósito, tu ficava tentando se esforçar pra ouvir baixo e italiano, né? E aí era isso. E aí isso era um primeiro ato. E no segundo ato entravam várias crianças de mochila, umas 10 crianças de mochila, abriam as mochilas, tiravam pedras e jogavam naquela face de Jesus. E rasgavam o quadro. Subia uma projeção de fogo. E um monte de barulho de metal caindo, se batendo no outro muito alto. Muito incômodo. A peça era isso. Essa eu confesso que é uma coisa que me fugiu, assim, não consegui dar uma interpretação hermenêutica tão, tão clara, mas eroticamente, em relação aos meus sentidos, saí tremendo, né? Isso é muito legal, né? Isso, que loucura! E até hoje eu penso assim, nossa, que viagem, né? O Romeu Castellucci tem uma outra peça muito legal, chamada Inferno, começa, abre assim as cortinas e tá ele com uma roupa de proteção toda emborrachada. E ele fala assim: meu nome é Romeu Castellucci, bem-vindos ao meu inferno. E aí saltam os Doberman, os cachorros Doberman nele, e pulam e mordem ele. Aí ele cai no chão e fecha a cortina, aí começa a peça. Então, quando a gente fala de performance, né, a gente fala em assuntos provocativos, não só na sua forma, mas no seu conteúdo, nessa interação com o espectador e nessa coisa do corpo, desse corpo em risco, que é muito forte na questão da performance. A brincadeira com o espaço, a brincadeira com os limites, os borrões entre a ficção e a realidade, e a brincadeira com o tempo também, né, quando a gente fala do Jean Fabre lá nas suas 24 horas. Então, esses encenadores, eles vão brincar com isso, vão colocar o pé na provocação. Então, eu tirei a apresentação aqui para botar o Romeu Castellucci, mas não achei nenhuma imagem impactante o suficiente. Deixa eu voltar aqui para ela. Outra peça muito legal do Romeu Castellucci é uma que o ato 1 é um ator de ópera, um cantor de ópera que teve um câncer na garganta, na laringe, e não conseguiu mais... Vocês me escutam? Sim? E não conseguiu mais exercer sua profissão. Então o Romeu Castellucci coloca uma microcâmera na garganta dele, faz ele cantar. Essa peça num museu, né? Faz ele cantar num museu, assim, fazendo muita força pra cantar. E aí é assim, muito agoniante essa imagem, né? Assim, ele tentando cantar e tal. E depois ele faz isso a mesma coisa com um cantor super virtuoso. E aí ele projeta as imagens da câmera na parede e a gente vê o movimento da garganta como se fosse assim, chamas e tal, mas é a garganta projetada, né? Então essa brincadeira entre o fato de não conseguir, né, determinada coisa e a virtuose, enfim. O meu Castellucci também é um encenador muito interessante. Eu não queria assim colocar muitos, mas o nosso objetivo é justamente a gente entender esses 4 caminhos do ensaiador, do diretor, do encenador, que vai trabalhar com um conceito, e do performador, que vai trabalhar com a performance num sentido mais provocativo. Aí eu queria que vocês anotassem dúvidas ou comentários sobre, e no segundo momento do nosso encontro, a gente vai falar sobre o nosso exercício daí, né, onde vocês brincaram de ser encenadores, vamos dizer, né, acho que vocês, ou diretores ou encenadores, vamos ver como a gente classifica vocês aí entre os 4 tipos de coordenador do trabalho. Certo, pessoal? Então vou fechar essa reunião e vou colocar o link da segunda, ok? Cafezinho, água, banheiro também, 3 minutinhos estamos aí.
Estamos aí. Estamos aí. Oi, Karina, consegue me ouvir? Juliano, que eu não tô no meu computador normal, então eu não sei se o microfone funciona aqui. consigo. Ah, então tá ótimo. Alto e claro. Talvez nem tão alto ou não tão claro. Chegando o pessoal. Ah, tá. Edu botou pegando um café aqui, um minutinho. Já sabe onde vai ser amanhã o nosso ensaio? Não, ainda não sabe. A Lu tá de me responder a Luísa. Ah, tá. Se vai rolar lá. Não vai ser na Casa de Cultura. A princípio não, a não ser que a Casa de Cultura me mande um e-mail hoje. Ou amanhã, né? Então tô por quem responder primeiro. Acho que o Edu tá pegando um café, ele disse. Mas eu acho que a gente pode então começar a falar sobre essa nossa primeira parte do encontro, se alguma coisa suscitou vocês, alguma experiência anterior que vocês tiveram enquanto atores ou enquanto espectadores. Já conheciam esses encenadores? Posso falar? Fica à vontade. Não, eu estava pensando como, sobre essa primeira parte, como o papel do encenador tem a ver com esse início das artes visuais e desse século XX atrair as pessoas para ter performance e experiências sensoriais, assim, porque antes era basicamente aristocratas indo no teatro ver o que eles queriam ver, né? Então, tirando Shakespeare, né? Mas aí, então, isso do encenador e de tu trazer as sensações e dividir em tantos conceitos tem tanto a ver com esse modernismo e com as imagens sendo maiores que o texto, que eu não sei, eu acho que é isso que sempre me atraiu nas artes visuais. Eu Me chama a atenção. Sim, eu gosto assim do negócio do advento do cinema, né? Porque quando a gente pensa em relação às artes visuais, o advento da fotografia, as artes visuais enveredaram ali para o expressionismo, para uma outra forma de pensar as artes visuais, assim como o teatro passou a se preocupar com outras questões que não a representação de uma história, de aproveitar que a gente tenha o espectador ali com a gente, né? No momento que a gente tem o espectador com a gente, dividindo o mesmo momento, o que dá pra fazer a partir daí, né? Tem a ver muito com isso também, né? E aí, hoje em dia, também, que a gente tem as pessoas tão distraídas, como é que a gente mantém a atenção das pessoas por uma hora no teatro? Então,
essas coisas de ter uma grande experiência, eu acho que elas nunca ficam cafonas, elas sempre têm um propósito, né? Sobre a atração do olhar, uma referência muito forte para mim é o Eugênio Barba, né, que é um diretor diretor italiano que trabalha na Dinamarca. E ele fez todo um campo de estudo chamado antropologia teatral, que tem a ver em várias culturas que se repetem, várias culturas, segundo ele, o ser humano se utiliza das mesmas regras. Então, sei lá, uma quebra no tempo. Tô aqui conversando contigo numa velocidade mais ou menos linear e eu quebro isso. E aí, segundo o Eugênio Barba, isso é atrativo. Ou eu acelero muito, ou eu aumento o meu corpo, ou diminuo. Isso não é texto, né? Quer dizer, é texto, mas é um texto que está posto em cena. Então, ele vai trabalhar sobre as formas, né? E ele diz, isso tu vê tanto no balé, quanto tu vê lá no teatro, lá no samurai, lá no Japão, no kabuki. Então ele vai trabalhar com essas regras que se repetem. Esse lance da atração do olhar, né? Que tem a ver com a sensorialidade. É quase uma semiótica multicultural, né? Exato, a antropologia. Exatamente, esses arquétipos e essas coisas mitológicas, elas todas têm a ver. No trabalho... Todos têm um ponto em comum mesmo. Exato. No trabalho técnico dele, ele vai buscar assim, uma questão de técnica física. Mas no trabalho dele como diretor, encenador, ele vai trabalhar muito com essas questões arquetípicas e semióticas que se repetem em várias culturas, né? Bueno, vamos ao tema de casa. Ok, quem é o primeiro? Como pensou a cena do naufrágio da tempestade? Depois, então, que eu estava falando, eu já tenho que falar. Já entrego, já. Era só para pensar, assim, meio que uma palavra para definir toda a primeira cena da tempestade. Exato. Tá meio clichê, mas eu fiquei pensando manipulação. E como tem tanto essas histórias dentro das histórias, né? E justamente, né, eu tava falando de arquétipos e de coisas meio magos, né, meio bruxinhas, que tu sabe que eu adoro. Tem esse personagem que ele meio que manipula esses espíritos, né, que eu nunca assisti a Tempestade montada, assim, mas lendo é sempre uma coisa meio atípica, né? Que aí ele vai chamando aqueles espíritos, enfim, e meio que tentando se vingar, e a filha que ele não gosta do namoradinho dela, mas ele gosta, né? Eu lembro do personagem ter isso. Aí eu pensei que talvez, para uma proposta até mais infanto-juvenil, se tivesse marionetes ou alguma coisa de manipulação, que tivesse esse personagem, e como ele vai mexendo as pessoas que chegam nessa ilha, ou meio que a visão dele em cima dos outros personagens. E tu chegou a pensar na cena específica do navio afundando? Do navio afundando, eu pensei no ator e os fazendo as marionetes, assim. Mas especificadamente não. É interessante, né, esse lance da palavra, como uma palavra já nos remete a todo o universo de coisas, né? Uma palavra é uma pedrinha no rio, né? Tipo, joga no lago, joga e as ondinhas vão nos provocando várias coisas. Então, a questão da manipulação, no sentido temático, né? E vai para esse jogo político que é a Tempestade, que é muito, muito interessante, né? Inclusive, a versão... O Augusto Boal, que é um dramaturgo, diretor brasileiro, ele tem uma versão da Tempestade chamada Caliban, que é um personagem coadjuvante na versão do Shakespeare, mas no Augusto Boal ele é protagonista, que é o cara lá oprimido da ilha e tal, escravizado. E a Terreira da Tribo, né, o Einoisa que talvez montou recentemente uma versão desse texto. E é muito interessante como eles colocam essa subtrama da manipulação política, dos conchavos políticos, em primeiro plano.
nessa peça, né? Caliban de Augusto Boal, A Tempestade de Augusto Boal. E também nos remete a esse universo que é concreto, que é físico, que é o universo do teatro de animação, do teatro de bonecos. Então a gente tem assim, um sem número de formas de expressão artística para pensar na encenação de uma possível tempestade by Karina Bublitz, né, voltada ao público infanto-juvenil. Mas inclusive teve já encenações, né, que pensam Shakespeare para um público infanto-juvenil. Bem interessante. O que seria legal, assim, pensar mais para frente, seria no recorte que tu vai dar estético, porque quando a gente fala em manipulação e bonecos e fantoches, a gente está falando de um monte de coisa, né? Então, que tipo de boneco, que direcionamento mais focado a gente vai dar para essa encenação. Não que a gente vai continuar nesse exercício, nesse projeto mais para frente, mas que esse pensamento do recorte estético seja meio que uma coisa pra gente guardar na nossa caixinha, sabe? Caiu a internet? Por isso aqui tá tudo certo. Conectada sem internet. Agora vai voltar. Voltamos. Mudei de cenário. Eu perdi algumas coisas que tu falou. Tá. Onde é que eu parei? Eu tava falando sobre a palavra manipulação nos dá subsídios pra gente pensar uma técnica e uma estética, né? E quando a gente pensa na palavra manipulação em relação ao texto da Tempestade e pensa em teatro marionete, teatro de boneco, a gente tem um universo muito grande de possibilidades. O que eu estava concluindo ali é que não que a gente vai continuar estudando a Tempestade ao longo do curso, mas que a gente vai amadurecer esse pensamento de um recorte estético mais direcionado. É isso que eu disse pra gente guardar na nossa caixinha a partir daqui, no nosso coração, né? Pensar num recorte estético mais direcionado. Eu sempre conto uma história, mas é rápido, que é o seguinte: eu sempre fui um diretor que gostava de misturar muitas referências só porque eu gostava, achava legal. Então, assim, se eu acho legal que tem uma cena, tem a marionete, vai ter. E se vai ter uma cena musical, vai ter. E vai ter um ator tocando instrumento numa cena, vai ter. E som operado também vai ter. Se eu acho legal luz de pino, vai ter. E se, né, eu gostava assim, joga tudo. E aí eu fui participar de um festival, uma época, com um espetáculo. E uma das juradas me disse que apontou justamente isso em mim. Que assim, tu é um diretor que não te decide, eu tenho a impressão. Que tu tem truques de cena muito legais, só que esses truques de cena muito legais, eles vão esgotando ao longo da peça. Então quando a gente chega na metade do espetáculo, tu esgotou.
tá meio sem criatividade, sem ideias. E todas as tuas referências, assim, elas acabaram e tu começa a fazer emendas que ficam desinteressantes e vão até o fim. Eu achei essa crítica muito legal pra gente pensar que a gente pode ter um aprofundamento e fazer escolhas mais violentas em relação à estética de uma peça. Eu fiz com curso de teatro avançado agora, Os Arqueólogos, que é um texto de um dramaturgo contemporâneo brasileiro, que é o Vinícius Calderoni, e tem 2 narradores. E a gente decidiu, em algum momento do processo, que os 2 narradores iam ficar sentados o tempo inteiro no centro da cena. E isso é uma decisão violenta, né? Eles não mudam de lugar, assim, eles ficam o tempo inteiro no centro da cena sentados. Os atores que tinham criado várias coisas, eles tiveram que colocar essa criação deles num formato muito reduzido e muito específico. Mas isso fez com que eles criassem outras coisas interessantes. Então, às vezes, a limitação ela tem a ver mais com a liberdade do que com podar. Enfim, eu só me empolguei com o que a Karina trouxe. Mas, enfim, próximo. É uma coisa meio Bob Wilson também, ele manda ali e aí tu se vira com o que vem, né? Isso, assim, o Bob Wilson são elementos muito específicos que tu vê no teatro dele. São sempre bons professores também, né? Um comentário só do que tu falou, dessa questão tua, né, de ter identificado isso com esse jurado. E é exatamente isso que eu acho que acontece com os atores, tipo, tu acaba usando sempre as tuas ferramentas, que daqui a pouco de se movimentar, de ocupar, de não sei o que, e quando tu te limita, tu tem que descobrir outras coisas que tu não pode usar aquelas ferramentas ali, é bem interessante isso. Posso já falar? Claro, fica à vontade, Elisandro, fica à vontade. Não, eu ia dizer que tem aquela velha história, né, agora faz isso que tu tá fazendo, só que só com o pé esquerdo. Como é que tu vai fazer, né? Essa emoção só no pé, agora tem que fazer toda essa cena mais sentado, sendo que tu te movimenta, né? Que ferramentas que tu vai buscar pra mudar isso, né? Enfim. É engraçado, né? E o bom do teatro é sempre ter um mistério, né? Às vezes quando a gente entrega tudo aí... É uma escolha, né? Então, a minha palavra foi sombra. E depois eu vou explicar o porquê da palavra. Eu vou falar o que eu imaginei na cena. Eu imaginei um palco vazio, onde começasse uma pequena luz, alguma coisa bem no fundo, e tivesse uma cortina, uma tela de fundo branca, e essa luz e os murmúrios começassem a aumentar, e aí começassem a surgir essas sombras nessa tela de fundo, só que essa tela também fosse se aproximando, e isso fosse aumentando, e tudo fosse aumentando muito até chegar muito perto do público, assim. E aí, essa cena que eu imaginei de início, assim, que daí, como se esse navio tivesse vindo para cima das pessoas no público. E aí, foi isso que eu pensei. Eu acho que da questão de estética, se fosse pro improviso, alguma coisa assim, essa cena eu acho que ela teria uma marcação, mas que teria esse improviso em cima dessa marcação. Tipo, as pessoas daqui a pouco teriam falas, coisas assim que fossem improvisadas também, mas que em algum momento dos ensaios isso fosse fixado também, tipo... Ok, mas agora chega de improviso, agora isso aqui ficou assim e deu. E essa cena do navio vindo, eu lembrei, primeiro eu pensei, não, depois eu lembrei que tem um filme, né, Ninguém Está Olhando, tem um navio que ele vem se aproximando da praia, não sei se você todo mundo viu esse filme. Sim. E eu pensei nisso e pensei também naquela questão que tu tinha comentado na outra aula, da questão do enfrentamento, né, do público quando vai para frente, do público se sentir, né, ficar aquela coisa de tensa, né, e de ter isso, mas não ser a ideia do navio sendo projetado, de ser essas sombras que vão crescendo e essas pessoas daqui a pouco em pânico e correndo, alguma coisa assim. Foi um pouco pro teatro de animação no final também, né, Karina?
mas outra visão, eu acho, disso. E a sombra me surgiu por causa das velas do navio, da questão de pensar nessas sombras na vela, né, dessa correria, dessa coisa assim. Legal. A tua proposta me faz muito pensar nessa função da cenografia que eu comentei anteriormente, não só na cenografia que está ali para representar algo, mas uma cenografia que tem uma função dramática. Isso porque assim, a gente precisa dela para que a cena tenha o efeito que tem. Ela tem um papel fundamental na obra, né? E essa coisa dessa cenografia ganhar vida, né, dela vindo. E é legal que é, assim, a primeira cena da peça, então, imagina o impacto, né, que isso causa no espectador, né. Eu não sei, aí tem uma coisa que a gente vai falar em outra aula, que é o gráfico do espetáculo, né. Eu não sei para onde mais o espetáculo ia evoluir depois disso. Então, imagina, a primeira cena é um negócio que vem vindo na tua cara, assim, né? Uma sombra. 5 minutos de espetáculo, deu, acabou, vamos embora. Mas justamente pode ser interessante a gente pensar numa coisa que desacelera e depois volta. Enfim, aí a gente vai falar sobre isso. Legal, massa, isso aí. Posso eu, então. A palavra que eu busquei é angústia. Eu acho que sempre quando eu comecei a ler, se confesso que eu não conhecia muito esse tema, o texto, né? Eu comecei a ler, eu acho que o naufrágio ele é um momento super angustiante, assim, tu não sabe o que vai acontecer, se vai morrer, não vai, se vai morrer afogado ou não, então é uma coisa muito, me criou uma certa angústia. E depois, em outros momentos da peça, acho que tem aquela coisa, será que tá vivo, será que não tá, será que tá na ilha, será que não tá, então me veio um pouco isso. E eu pensei, assim, de trabalhar até a cena em si específica, como fazer, ainda não está bem formada, mas eu acho que seria muito interessante trabalhar com areia e sal, assim, um negócio super árido, sabe? Eu vi uma vez um espetáculo, achei muito interessante, que eles fizeram umas ampulhetas com galões de 20 litros de água mineral e que ficava caindo uma areia eternamente ali. Então eu pensei um pouco assim, o palco cheio de areia, os atores meio que cambaleassem, isso gerasse essa coisa da angústia do mar, essa coisa de não conseguir caminhar porque tá aquele balanço, aquela coisa assim. E que na hora que eles fossem beber alguma coisa que virasse, saísse sal, não fosse água, fosse alguma coisa sempre muito árida assim. Então me veio um pouco isso, assim, de que forma trabalhar dessa forma. Eu pensei no barco, daqui a pouco isso, assim, tipo, daqui a pouco uma maquete, alguma coisa de um barco, ou nem necessariamente uma maquete, mas isso, boa. Paus de chuva, uma coisa que fizesse um barulho bem, tipo, alguma coisa que remetesse a água, mas que não tivesse água, né? Fosse uma coisa mais árida. E eu pensei assim, daqui a pouco esse navio, o afundamento dele fosse tipo ele e alguma coisa caindo, tipo uma areia ou sal caindo e não afundando ele, mas sim cobrindo ele, né? Ele ficando coberto com esse pó, com esse material. Então um pouco nesse sentido, assim, que eu pensei, deixa eu pensar em uma coisa que eu fiz umas anotações aqui, peraí. Eu acho que durante o espetáculo, em algum lugar, ficasse interessante, que ficasse essa areia caindo. Porque se o palco está coberto de areia e a areia segue caindo, dá uma ideia que vai ser soterrado em algum momento. Né? Então essa angústia também de ser soterrado, de ter de querer fugir daquele lugar e não ter para onde ir, é por aí. Assim. Eu até pesquisando para ver de que forma eu poderia ver essa. Eu cheguei num grupo, que eu não sei se vocês conhecem, eu posso botar, tem um trailer de um espetáculo deles aqui, chama Asas de Areia. Deixa eu falar, é um grupo português, são 2 minutos, se quiser eu posso compartilhar minha tela aqui e mostrar. Bem rápido, e eu acho muito interessante que eles trabalham com essa parte de... Deixa eu ver se consigo aqui compartilhar, peraí. Eu sei que tem que compartilhar com janela aqui para eu poder... Não apareceu a janela do coisa, será que é essa aqui? Não, acho que não é, vamos ver, peraí. Deixa eu ver se vocês conseguem ver? Sim. O YouTube, vocês conseguiram ver aí? Sim. Tá, beleza. Esse espetáculo aqui é do Teatro do Mar. Eu nunca tinha ouvido falar nesse grupo, mas achei muito interessante. E eu pensei daqui a pouco um pouco isso também, que vocês vão ver, são algumas velas que tem projeções. Então,
poderia também trabalhar com isso, e não só projeções do que dizem respeito, que digam respeito ao espetáculo, mas sei lá, ir pensando numa coisa além, alguma coisa de imagens áridas, ou sei lá, ir pensando se a gente vai numa estética, sei lá, uma poluição, sei lá, alguma coisa que gerasse essa angústia também, que conversasse com o texto, não sei, aí não tem nada definido ainda. Mas deixa eu mostrar para vocês. São 2 minutos só. É isso. Legal. Tem elementos de circo ali também, né? Do circo teatro. Esse grupo eu achei interessante, que eles trabalham muito com a acrobacia também. Até depois eu fui atrás, eles estavam contratando pessoas para o próximo espetáculo que vai ter agora, mas tem que ser atores, mas que tem essa parte toda de acrobacia. É de uma cidade de Portugal, tem ali o nome. Se quiser, até manda o link. Manda, muito legal. Tem várias performances deles, assim, bem interessantes. Então, um pouco isso também, que aquelas telas, elas remetem um pouco a velas também, né? Dá para pensar algo nesse sentido, também poderia ser uma coisa interessante. Assim. Eu acho muito interessante quando um espetáculo ele tem um elemento que conecta tudo, toda a encenação. Então, não sei se vocês lembram de uma peça do grupo Cerco, chamada Incidente Antares, que encenava ali, né, o Incidente Antares do Érico Veríssimo. E no texto do Incidente Antares do Érico, tratam-se de mortos que se levantam lá, os coveiros fazem greve, os mortos se levantam e vão pro coreto e começam lá a falar os podres do pessoal da cidade. Na encenação da Inês Marocco, do Grupo Cerco, os mortos, eles têm figurinos cobertos, tem figurinos que esses figurinos estão cheios de papel picado, jornal picado. E aí eles vão, quando eles vão caindo, vai caindo dos figurinos esse papel picado, assim dando a impressão que são os corpos podres, né? Os corpos apodrecendo e caindo pedaços dos corpos. E é muito interessante que quando chega o final da peça, o palco está tomado desse papel picado. Então, assim, que tem a ver também com o jornal, que tem a ver com a notícia, né? Com a questão da corrupção e os segredos que vêm à tona. Então é muito legal que esse elemento do papel picado, do jornal, dos corpos podres, ele tá do início do espetáculo até o fim, como se fosse um elemento fundante. Quando tu falou da questão da areia, me lembrou isso, né? Esse elemento muito forte, poderoso, repleto de ideias, de interpretações.
ser um fio condutor da peça toda. E tem várias possibilidades. Tudo que a gente pode fazer com a areia ao longo da peça, né? Todas as brincadeiras que a gente pode fazer com a areia ao longo da peça e como isso se reconfigura no espaço, né? Legal. Exatamente. Bueno. Cassimiro. A palavra que eu escolhi foi coração. Eu escolhi essa palavra pensando na direção para dizer para os personagens, as pessoas que estiverem ensinando, né, os atores, pensarem nesse ritmo de coração pulsando e darem um texto se baseando nesse ritmo, assim. E conforme o texto fosse dando necessidade, assim, né, a situação está se agravando, né, a preocupação do personagem está aumentando, esse ritmo ser diferenciado e pensar nessa pulsação do coração também. Depois, pensando um pouco mais até sobre essa escolha do coração, me veio muito o rolê das luzes, né, que eu penso a cena começando com uma luz baixa, talvez um foco de luz nos poucos personagens que começam aparecendo, e depois, conforme o ritmo for aumentando, trocar para a cor vermelha, assim, essa luz que estaria numa cor ambiente, a luz trocando para vermelho. O vermelho tanto simbolizando o próprio coração, que eu dei de direção, quanto essa sensação de perigo, ou até o sangue, né, sobre, enfim, perigo e sangue, tem uma relação. Pensei também acho que eu coloquei no texto que eu escrevi para ti, pensei no cor azul, talvez, também começar, para representar um pouco o mar, talvez a cena comece calma e ela vai indo para o vermelho aos poucos, seguindo o ritmo, e no design de som, assim, pensei em ter um grande coração pulsando, assim, desde o início da cena até o ponto onde ela se fica mais dinâmica, né. Ali na tarefa que tu também disse pra gente analisar para qual lado que a gente foi mais, foi Gabriel Vilela ou Peter Brook. Eu pensando, apesar de eu gostar muito mais do lado Gabriel Vilela, eu me senti pensando nessa cena muito mais Peter Brook. Assim. Muito mais, assim, econômico, né, e pontual, né? Isso. Massa, interessante. Essa ideia do coração, bom, a música, ela me remete muito, quando eu falo, enfim, a sonoplastia do espetáculo, ela é muito poderosa pra gente usar, né? Que assim, colocar uma música, a gente passa uma mensagem ou a gente muda o clima da cena. Então, assim, essa ideia do coração pulsando do início ao fim, ela me parece angustiante mesmo, como disse o Luciano, assim. Essa ideia da angústia se personificou nessa trilha sonora, porque, não sei se tu pensas assim, mais baixo, mais alto, mas é legal. Sabe o que é interessante? Quando a gente coloca um elemento em cena e faz com que o espectador se habitue com aquele elemento. E aí, lá pelas tantas, a gente quebra esse elemento, a gente surpreende ele de alguma forma. É muito comum se fazer isso com a luz. Por exemplo, trabalhar numa intensidade de luz específica, a peça toda, quase que assim, uma luz baixa, menos de 50%. E os olhos do espectador se acostumam com aquilo ali, com aquela escuridão, e vai corrigindo, vai enxergando, né, depois. No começo da cena a gente, que peça escura que tá, né? Mas isso só é o começo, depois os nossos olhos se adaptam e a gente começa a ver tudo. E aí lá pelas tantas tem um holofote do nada. Isso é uma coisa muito desconfortável, assim, que quebra. O som é a mesma coisa, né? A gente tem um som, tem um o tempo inteiro, que xarope, que chato. Daqui a pouco tu começa a sublimar aquilo ali, né? Vai esquecendo. Daqui a pouco tu te lembra e tem esse sonzinho ali. Então esse elemento repetitivo do coração, esse motif, né? É interessante esse elemento, né, da gente pensar. E é muito legal como essa palavra, uma palavra específica, faz com que a gente responda questões futuras. Estranho, né? Então, assim, lá na estreia, lá perto da estreia da Tempestade do Edu, vai ter, assim, antes que pensar no projeto gráfico da divulgação. Vocês já pensaram já, né? Que a palavra dele é o coração. Então, assim, todo mundo já teve uma imagem no cartaz. A Tempestade, né? Essa ideia. Não precisa ter um coração específico. Mas, sei lá, um vermelho, daqui a pouco uma cor encarnada. Alguma coisa que lembre, né? Eu viajei agora no eletrocardiograma e no navio viajando nesse eletrocardiograma, sabe? Enfim, essas várias imagens que a gente pode pensar a partir de uma palavra, como essa palavrinha
é uma pedrinha no rio, né? Bueno, então temos 4 tempestades diferentes aí, né? Só falar um negócio que me veio, que Claro. agora tá falando um negócio do pulsar o coração, veio uma coisa que não tem nada a ver com teatro, mas comigo, que me causou uma angústia extremamente grande. Foi uma vez que eu fui pra Florianópolis, na beira da praia, o apartamento era de frente pro mar, assim, numa daquelas praias, nem será Canasvieiras, o que era, aonde o mar ele não tem onda, ele só tem uma marola. E aquela marola faz... E não para, tu sabe que não vai parar nunca. Eu tentando dormir. E aí entre uma onda e outra eu pensava, vai parar. Óbvio que não vai parar, tomara, não vai parar jamais. E aquilo foi me dando uma angústia, juro, eu achei péssima a experiência de dormir na beira do mar. Que era só aquele, não era o nosso mar, né? Que faz aquele... Que é super gostoso, né? Que é aquele de 2 em 2 segundos, aquele... Imagina uma peça inteira com esse mar, né? Começa a dar uma angústia desesperadora. Sim, assim. imagina. Interessante, É legal. legal que o alimento água, né? Tem a ver com o naufrágio, tem a ver com as emoções, com isso no coração, né? Das luas e... No caso, já começaria a peça ali, e aí depois ia acalmando o pessoal, assim, ia dando uma brisa. Legal. Eu li, é o sangue, né? A pulsação do sangue, que tem a ver com a onda, né? Também, com a questão do mar. E aí a gente pode viajar, né? Tem 4 espetáculos, né? Então, quando a gente ir pro presencial, traz teus galões de areia, Luciano. Traz teus marionetes e a Lisandra vai trazer a plataforma aqui. Só um comentário ali que eu tinha escrito sobre os paus de chuva, né? Não sei se o pessoal sabe que é um cano comprido que é com areia dentro. Que tu vira e a areia vai caindo e vai fazer um barulho de chuva mesmo. Que é legal para o Luciano ali daqui a pouco ter esse, é um elemento que tem areia dentro e que faz um barulho da chuva, da água da chuva ali no início do espetáculo, de repente alguma coisa assim é interessante. É bem interessante esses paus de chuva, né? Porque parece realmente uma chuva. Eu acho que tem algum degrau dentro desse pau, né? Uma coisa assim que a areia ela vai... As eu acho que tem lá os pregos, alguma coisa assim, isso, de obstáculo ali no meio. Eu nunca vi por dentro, mas deve ser por aí, porque parece realmente uma chuva caindo, muito legal. É, muito legal. E essas palavras, né? Esse poder da palavra geradora, pra gente pensar na peça, ela tem várias assim... metodologias pra gente brincar com isso, né? Então, assim, pode pegar uma palavra que tem a ver com o universo do espetáculo, ou pode pegar uma palavra que, assim, que seja provocativa mesmo, que não tenha nada a ver, ou que vá, por exemplo, água e areia, né? Assim, a princípio não, né? São coisas que não tem nada a ver, mas sim, né? Água e coração, sangue, né? Como todo o universo da peça se choca com o universo da palavra e como gera um terceiro universo fresco, né? Tipo assim, manipulação, sombra, né? Assim como a tempestade, através da palavra sombra, nos gera 1000 imagens, né? Então é muito legal em todos os sentidos, né? Tem um conceito psicológico da sombra, tem, enfim, né? Tem várias questões aí pra gente pensar. Vamos estruturar o nosso tema de casa, então. Para a gente dar encerramento ao nosso encontro, a ideia de hoje é que vocês assumam um dos 3 personagens. Eu ia falar 4, mas vamos tirar o ensaiador, que é a pessoa lá que, né, vamos pensar nesses 3, no diretor, no encenador ou no performador, na questão da performance, certo? A brincadeira é a seguinte: o encenador vocês meio que brincaram agora nesse primeiro exercício, mas se vocês quiserem, vocês podem repetir, inclusive. Porque sempre surge uma coisa diferente, né? Então o exercício é o seguinte, né? Vocês vão escolher um desses 3 personagens, o diretor, um encenador ou performador. Depois eu vou colocar um textinho ali também dizendo. E vocês vão trazer um projeto de encenação para esse parágrafo aqui. Um casal se encontra em uma rodoviária. Uma das personagens precisa dizer algo importante.
algo que ela está aguardando há tempo demasiado. Consegue falar e, para sua surpresa, recebe perdão e acolhimento. Um casal se encontra em uma rodoviária, uma das personagens precisa dizer algo importante, algo que ela está aguardando há tempo demasiado. Consegue falar. Para sua surpresa, recebe perdão e acolhimento. Se a gente for brincar de dirigir sempre, né, mas de ser a diretora, o diretor, a ideia é vocês desvendarem significados ocultos por trás desse, como diz o Stanislavski, né, qual que é o subtexto? E dar vida para esse subtexto em cena. Como é que vocês vão encenar, primeiramente, desses dois atores que fazem esse casal, essa rodoviária e esse diálogo? Com gestos, com ritmo, com ações, como é que vocês fariam? Eu vou brincar dessa vez, fazer o exercício a partir da ótica da encenação. Lembra que essas palavras, né, gente, quando a gente fala de teatro, a gente fala de noções. Então, vocês vão conversar com outro grupo, vão fazer teatro em São Paulo e as pessoas vão chamar de outra coisa. Então, essa é uma definição do Walter Lima Torres. Vou colocar a referência para vocês também do livro dele. Mas, quando a gente vai brincar a partir da encenação, aí vocês vão trazer um conceito específico. Para mim isso aqui fala de, sei lá, separação, DR, ou segredo. E aí o que essa palavra traz para essa ambientação? Já não é a rodoviária lá do primeiro exercício. Mas se a gente for brincar do performador, a gente vai fazer uma performance a partir desse parágrafo. O que a gente vai fazer com o tempo, com o espaço, com os espectadores? É isso. Alguma dúvida? Considerações finais? Não te ouço. Não te ouço, Karina. Pior que tu tá com o microfonezinho aberto, mas eu não te ouço igual. Tenta de novo. Alguém escuta? Agora eu não tô ouvindo mais ninguém. Deixa eu parar a apresentação aqui, vamos ver. Não. Olha aí, voltou. Mas acho que, Karina, é escolher um dos três. É escolher um dos três, porque eu entendi. No performador, ou diretor, ou encenador. É isso, né, Juliana? É isso. Eu parei de apresentar e voltei a ouvi-los. Escolho um dos três pontos de vista ou penso esse parágrafo? Escolhe um dos três pontos de vista e pensa esse parágrafo a partir do ponto que tu escolheu. Pessoal, sempre um prazer muito grande trocar com vocês. Uma boa semana e até semana que vem. Obrigada, boa semana. Valeu, tchau, tchau.